O que eu acho mais legal na fotografia de rua é que qualquer momento, qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer horário do dia pode virar uma grande fotografia nesse estilo de fotografia de rua. E o mais legal é que qualquer pessoa pode fazer esse registro. E nesse vídeo, a minha ideia aqui é te dar o principal, o que tu precisa saber e fazer para transformar uma fotografia que poderia ser normal, né, de uma situação normal, em uma grande fotografia de rua. Então, vamos lá para o vídeo. Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, onde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, depois desse vídeo, se tu gostar do conteúdo, dá uma olhada no link aqui da descrição, ele vai te levar para o Método 20 de Fotografia. Agora, vamos lá para o vídeo. A fotografia de rua, né, a fotografia de cotidiano, tem alguns nomes que dizem a mesma coisa, né, para mim, elas são o mesmo estilo de fotografia, consiste em tu pegar e andar pela cidade, pelas ruas e fotografar o dia a dia. O que eu acho mais legal na fotografia de rua é que o fotógrafo ele consegue mostrar a visão dele do mundo. Se tu colocar 10 fotógrafos na rua para fotografar na mesma rua os mesmos acontecimentos, tu vai ter 10 fotografias diferentes, seja com composições diferentes, com momentos do tempo diferentes, com enquadramentos, regulagens todas diferentes, porque cada um tem a sua forma de mostrar como que ele está enxergando o mundo na frente dele. E outra coisa que eu acho tão legal quanto isso é essa qualidade da fotografia de rua de nos permitir viver no passado, né? Ou pelo menos vislumbrar um pouco de como era o passado, porque tu tá fotografando o cotidiano, tu tá fotografando as roupas das pessoas numa certa época, tu tá fotografando os prédios, as cores, os carros, os acontecimentos, tudo daquela época fica registrado naquela foto. E eu, pessoalmente, eu tenho um apreço para ver como era a vida cotidiana em outras épocas, para tentar entender um pouco essas épocas mais antigas. A gente ter essa habilidade como fotógrafo de eternizar as épocas e poder reviver isso aí é muito legal. Agora vamos ver algumas coisas, né, algumas habilidades que a gente pode desenvolver para fazer uma fotografia de rua que agrade as pessoas, que chame a atenção e que tu consiga mostrar o teu próprio estilo de enxergar o mundo, né? A primeira coisa, vamos começar a falar de equipamento, tá? E como sempre aqui no canal, tem o equipamento que tu já tem e caso tu esteja começando na fotografia, não precisa comprar mais equipamento. Usa o que tu já tem, treina bastante com ele e aí depois, se tu tomar gosto pela fotografia de rua ou de paisagem ou de retratos ou qualquer que seja, aí tu migra para um equipamento mais especializado naquela área. Mas, dito isso, vamos falar sobre o equipamento do fotógrafo de rua, digamos assim. E a primeira coisa é uma câmera, tá? As câmeras, historicamente, de fotógrafos de rua, elas são pequenas e pouco chamativas, tá? Elas são câmeras que têm um foco mais rápido, um foco mais preciso e elas tiram vários frames por segundo, tá? Não precisa ter tudo isso de uma vez, mas essas são as habilidades de uma câmera que tu poderia ter, vão te ajudar na hora de fazer fotografias de rua. Porque a ação está desenrolando na tua frente e tu fazer vários frames num intervalo curto de tempo vai te ajudar depois para escolher aquele movimento perfeito de braços ou pernas ou da ação que tu está capturando. Vai ter mais fotos para escolher depois, tá? Então, uma câmera pequena e ágil, né? Porque tu vai estar toda hora se movimentando, caminhando, que tenha um bom foco e faça um bom número de frames por segundo. As lentes para fotografia de rua é um tema muito debatido, tá? E, ao meu ver, é uma questão de preferência pessoal. As lentes mais usuais para esse tipo de fotografia são as lentes de... eu tô falando em termos de full frame, tá? Em câmeras full frame. É a lente 28mm, depois a 35 e a 50mm.
E eu esqueci, a lente de 40mm também, ela tá nessa categoria. Então tu pode ver que são lentes não muito telefotos e lentes não muito grande angulares também. Fica naquela faixa entre 28 e 50mm. E isso te dá mais ou menos a visão do nosso olho humano. Por isso que é uma lente tão usada. Então o que tu tá enxergando na tua frente é só tu levantar a câmera e tu vai ter mais ou menos a mesma representação, certo? Com aquela lente e aquela câmera. Como eu te falei, é uma questão de gosto, de preferência. E historicamente são lentes primes que são usadas na fotografia de rua. Eu, quando faço esse tipo de fotografia, também gosto de lente prime, porque às vezes a ação está acontecendo tão rápido na tua frente que quanto menos coisa tu tiver para fazer na câmera, é melhor. Ou seja, se tu tiver que ir lá e dar um zoom na tua lente, tu já perdeu algum tempo e talvez aquele acontecimento, aquilo que estava de interessante na tua frente pode ter passado aquele momento. Então, uma lente prime, tá? Eu gosto de usar as lentes de 28 e 35mm, eu prefiro esse tipo de lente um pouco mais aberta, um pouco mais grande angular, porque ele te mostra mais da cena, ele te mostra mais do ambiente, mais do entorno da tua fotografia, e tu consegue contar uma história de uma maneira mais, ao meu ver, mais fácil, né? Tu tem mais objetos para contar a história. Só que, claro, quanto mais grande angular, a gente já falou isso na questão de composição, em outros vídeos aqui, mais complicado é de tu organizar todos esses objetos para ficar uma foto bacana no final. Só que eu prefiro essas lentes mais grande angulares, porque caso eu queira chegar um pouco mais perto, dar um zoom um pouco maior, eu posso muito bem recortar, fazer um recorte da foto e pegar uma parcela menor dela, não tem problema nenhum, tá? Então, câmera pequena e uma lente prime entre 28 e 50mm. Mas como eu já te falei, caso tu só tenha a tua câmera e a lente do kit, usa o que tu tem, tá? Eu já fiz por muito tempo, tá? De comprar uma lente dedicada para fotografia de rua, fotos só com a lente do kit. E olha só, eu me orgulho muito das fotos que eu fiz com a lente do kit e tá tudo certo. Se tu não faz fotografia de rua regularmente, não tem por que tu comprar uma lente dedicada para esse tipo de fotografia. E só para falar um pouquinho mais sobre as lentes telefotos, né? Para quem está começando e tem um pouco de vergonha de chegar perto da ação, do que está acontecendo na frente, talvez uma lente 50mm vai te ajudar nesse quesito. Tu não precisa chegar tão perto para registrar o momento, certo? Tu pode ficar um pouco mais reservado e mesmo assim registrar esse momento. Então, como eu falei, é questão de preferência. Usa a lente do kit, coloca ela em 28mm, coloca ela em 35, coloca ela em 50 e vê o tipo de fotografia que tu consegue fazer com cada uma para depois tu escolher, caso tu queira, uma lente prime. Aí, depois de falar do equipamento, vamos falar sobre como se portar na rua, né? O que tu tem que fazer, o que tu tem que procurar. Eu vejo assim, tu tem que estar na rua caminhando e sempre atento ao que as pessoas estão fazendo, ou pelo menos ao que está acontecendo no meio da rua, certo? Ou no lugar que tu esteja. E por que eu falo de estar sempre atento ao teu redor? É uma forma até de tu pré-visualizar a fotografia que tu vai fazer. Na fotografia de rua, muitas vezes, a gente acha algum fundo legal, certo? Por qualquer motivo, pode ser que a iluminação esteja legal naquele lugar, pode ser que tenha alguma composição, alguma linha guia, tenha, enfim, alguma cor específica, ou uma sobreposição de imagens e texturas e formas te chamem a atenção, e aí tu muitas vezes espera alguma pessoa passar ou algum movimento que tu acha que pode acontecer naquele lugar para fazer o clique. Eu particularmente uso muito essa técnica, tá? Se eu vejo alguma iluminação que eu goste ou alguma composição que me agrade, eu paro, fico com a câmera ali, meio de bobeira, e quando eu vejo que vai entrar alguma pessoa no frame da foto, aí eu já fico mais preparado e quando essa pessoa passa, eu clico. E eu acho que é uma das maneiras mais fáceis de tu começar, pelo menos, a fazer esse tipo de fotografia. É uma maneira de tu conseguir pensar na composição com calma,
de tu regular a tua câmera, fazer a exposição correta, fazer o foco correto, e quando a pessoa passar pela teu frame, tu vai lá e bate a foto, né? Então esse é um jeito da gente fotografar na rua. E como eu falei, tu pode usar qualquer coisa para ajudar na tua composição. Pode ser a iluminação que esteja legal, num ângulo legal, numa cor legal. Pode ser o fundo da tua foto que tem algum desenho, alguma textura, alguma forma interessante. Pode ser alguma sombra que faça um contraponto legal com a iluminação. Enfim, qualquer coisa que realmente te chame a atenção, tu pode usar na fotografia de rua. E falando em iluminação, né, que é um grande tema em qualquer tipo de fotografia, qual a melhor luz para se fotografar fotos de rua? E não tem, na verdade, melhor luz. Tudo vai depender do que tu vai querer, qual resultado que tu quer. Eu gosto muito, tá, de acordar cedo e fotografar no nascer do sol e pôr do sol, porque é quando a luz tem um ângulo mais baixo e as sombras elas ficam mais alongadas. Então eu consigo fazer esse jogo de luz e sombras que é bem presente na fotografia de rua. Mas também já fiz várias fotos bem legais ao meio-dia também, no começo da tarde, no fim da manhã, naquele horário das 10, às 2, 3 da tarde. Também dá para fazer fotos em preto e branco muito legais. Então é a questão de ver o que tu prefere, tá? Mas como eu te falei, tem grandes fotógrafos que eu sei que só fotografam de manhã, e tem grandes fotógrafos que eu sei que só fotografam ao meio-dia, e tem grandes fotógrafos que só fotografam em dias nublados. Então você tem que descobrir mais ou menos qual é o teu tipo de estilo, o teu tipo de fotografia que tu gosta e procurar esse tipo de iluminação. Agora, uma coisa importante que a gente tem que falar é como tu vai se portar na rua, né? Sendo um fotógrafo de cotidiano, de rua. E a maneira de tu fazer isso é ser o mais discreto possível. Então, eu uso sempre roupas pretas, eu tento não chamar muita atenção com roupas muito coloridas, porque elas chamam mais atenção, tá, de quem tá passando por ti. Como a gente já falou, uma câmera pequena também chama menos atenção. É tentar caminhar como se tu estivesse indo para algum lugar, como se ninguém estivesse percebendo muito que tu estivesse ali, mas tu tá sempre prestando atenção no que tá acontecendo. E eu sempre caminho, tá? Eu nunca caminho com a câmera pendurada aqui no peito, né? Eu sempre caminho com a câmera na mão, tá? E ela mais ou menos a meia altura, porque caso aconteça uma coisa muito rápida na minha frente, a câmera já tá aqui na meia altura, então eu só levo no olho e faço a foto, tá? E a questão de ser o mais respeitoso possível com as pessoas. Caso a pessoa venha e te peça, né? Pô, eu vi que tu tirou a foto minha, se tu puder apagar, seria legal. Então tu vai lá e apaga, tu mostra pra ela, ó, tá aqui a tua foto, eu vou apagar ela, mostra pra pessoa sendo deletada a foto. E às vezes tu vai lá, tira a foto e olha, tu mostra pra pessoa, pô, olha aqui, tu estava fazendo tal e tal coisa, ficou tão legal a foto, olha que legal. 90% das vezes as pessoas ficam bem felizes de ter sido tirada a foto delas, mas tem aqueles momentos que as pessoas, pô, eu não gosto de ser fotografado, não sei o quê, então eu vou pedir pra tu apagar. E aí tu vai lá e apaga numa boa, segue teu dia, certamente tu vai ter outras fotos, outros momentos para registrar que vão ficar tão legais quanto, tá? Então, a questão é ser respeitoso, tá? A rua, na verdade, ela é um local público, então é permitido sim fotografar as pessoas que estão na rua, sem problema nenhum. É só questão de respeitar o espaço da pessoa que tu está fotografando. Tá, e como que a gente cria, na verdade, fotos de rua interessantes, né? E tem algumas maneiras de fazer isso. Como a gente já falou, pode ser algum ambiente que esteja propício, que esteja legal, bonito, com uma luz legal, e tu faz o registro daquele ambiente com as pessoas passando ali, né? Esse é um tipo de fotografia de rua. Ou tem aquele tipo de fotografia de rua que tá acontecendo alguma coisa na tua frente e tu tem que registrar aquilo. São momentos espontâneos, são momentos rápidos que chamam atenção, que são diferentes. É um outro tipo de fotografia de rua. E capturar basicamente o dia a dia das pessoas, a interação do ser humano, as culturas, tudo isso aí. Tu pode juntar, né, todos esses estilos que a gente falou e colocar na tua fotografia de rua. Agora,
quais são alguns fotógrafos de rua que a gente poderia pegar como inspiração aqui, né? E a gente se aprofundar um pouco mais no trabalho deles. O primeiro e o mais conhecido, o fotógrafo de rua clássico, é o Henri Cartier-Bresson. Ele é um fotógrafo francês, tá? Da década de 40, 50, 60, fotografava só em preto e branco, tá? E ele tem fotos também muito legais, com momentos que ele cunhou esse termo, ele que desenvolveu esse termo, que é o momento decisivo, né? Então ele era um tipo de fotógrafo que esperava acontecer alguma coisa, mas quando acontecia ele estava lá para registrar, certo? Ele tem fotografias muito legais, recomendo para quem quer entrar nesse mundo da fotografia de rua, Henri Cartier-Bresson. Depois tem o Elliott Erwitt, que também é um fotógrafo de rua. Acho que é francês, não tenho bem certeza. Vou colocar aqui no vídeo para tirar as dúvidas, né? E também excelente fotógrafo. Acho que um dos melhores livros que eu tenho aqui é do Elliott Erwitt, que para mim ele é um livro bem fininho, bem pequenininho, mas tem fotos muito legais. O Joel Meyerowitz, que é um fotógrafo americano, excelente fotógrafo, ele não faz só fotografia de rua, mas a grande parte das fotos dele, do trabalho dele é de fotografia de rua. E olha, o jeito que ele fala, o jeito que ele passa a ideia de como fotografar a rua, eu recomendo a verem vídeos dele no YouTube, tem bastante coisa, bastante material sobre ele. E também não precisa comprar o livro dele, ele é um grande cara que lança muitos livros, mas procura na internet Joel Meyerowitz fotografia e vai aparecer as obras mais clássicas dele. Também recomendo para quem gosta de fotografia de rua. E ele é um mestre na hora de juntar os elementos que estão acontecendo naquela hora e transformar tudo aquilo numa foto só, tá? Então, se tu quer esse tipo de fotografia mais espontânea, do registro do momento que está acontecendo naquela hora, o Joel Meyerowitz é um belo fotógrafo para se ter como inspiração. E não podia deixar de falar sobre o Sebastião Salgado, que a fotografia dele não é de rua, por assim dizer, mas tem elementos da fotografia de rua. Ele é um fotógrafo documental, né, digamos assim, que também cai mais ou menos na categoria de fotografia de rua. E ele não fotografa só em cidades, tem em vilarejos pequenos, ele vai para a Amazônia, ele vai para o meio do nada, lá no Ártico, fotografar, mas ele também tem belas fotos de rua, né? Capturando a cultura do povo que ele está fotografando, capturando as emoções, as interações humanas. Tem muita coisa legal que o Sebastião Salgado já fotografou. E outra coisa que os fotógrafos profissionais fazem é um corpo de trabalho em fotografia de rua. Por exemplo, às vezes eles se focam em algum tipo de iluminação, digamos, ele vai fazer um corpo de trabalho só em fotografias ao nascer do sol, ou ao pôr do sol, ou de noite, ou ele escolhe algum tema para a fotografia de rua dele, seja, não sei, vendedores de frutas, ou pessoas de terno, ou pessoas passeando com seus animais, com o cachorro. Enfim, cada fotógrafo cria um nicho, digamos assim, ou algum tipo de trabalho, e ele se foca em fazer só esse tipo de trabalho, que acaba dando um destaque para esse fotógrafo naquele tipo de fotografia, tá? E dessa forma a gente vai criando a nossa visão fotográfica de rua, né, digamos assim. E se tu gostou desse vídeo, do conteúdo que eu passei nele, dá uma olhada aqui no link da descrição, que passa para o Método 20 de Fotografia, onde eu te ensino a fazer não só fotografias de rua com bastante profundidade, mas também todos os outros estilos. Caso tu goste de paisagem, de fotografia de retratos, de fotografia de comida, de arquitetura, de viagem, enfim, todos os estilos, todas as técnicas. Para quem não sabe nada na fotografia e é também para quem já é intermediário e não está bem satisfeito com as fotografias que está fazendo. O Método 20 vai te ajudar a fazer as melhores fotos da tua vida, tá? Por hora, valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!